Amém. Amém. Buenos dias, hermanos. A graça e a paz. Quero compartilhar com os hermanos aqui algo de Deus para nós outros, daquilo que Deus tem compartilhado no nosso coração já há uns 5 ou 6 meses, não, Carol? E estamos aí estudando, compartilhando sobre o texto de Lucas, sobre a carta de Lucas a seu amigo excelentíssimo Teófilo. E me gostaria que você que está começando agora a acompanhar-nos acerca desta prédica, que vosotros começassem desde o princípio, porque o que nós estamos compartilhando aqui é algo que não é um tema esporádico, não, nós estamos fazendo um percorrido em uma carta que foi escrito de Lucas para seu amigo excelentíssimo Teófilo, de lo que é o reino, como funciona, quem é esse rei e como funciona esse reino. E nós, como decimos que somos cristianos, temos que conhecer o Cristo e manifestar esse Cristo. E essa carta de Lucas a seu amigo excelentíssimo Teófilo, ela habla muito bem dessas realidades, de quem é Cristo, que reino é esse de Cristo e como funciona esse reino. Então, o que quero que os hermanos, as pessoas, os amigos que estão nos acompanhando por internet, YouTube, Facebook, Instagram, que vá desde o princípio. Estamos em el 20º compartilhar. E nesse 20º compartilhar, tu, para que entendas o princípio do que vamos falar hoje, tem que ir buscar desde o princípio. Porque nós temos a costumbre de buscar em internet, YouTube. Há um montão de prédicas, isso é bueno. Há um montão de ensinamentos, isso é bueno. Pero nós nunca buscamos uma prédica ou algo que nos vá a confrontar. Nós sempre vamos buscar palavras que vão falar para massagear nosso ego, nosso coração, porque nós não gostamos de confronto. Não gostamos de cambios, de ser cambiados, de ser transformados. Nós não queremos isso. E o que me gusta de estudar a palavra como nós estudamos, sistematicamente, acompanhando uma carta do princípio ao fim, capítulo por capítulo, se possível verso por verso, ou temáticas dentro desse capítulo, nós vamos aprendendo e compartilhando aquilo que não é o que nós queremos escutar, pero é o que nós necessitamos escutar para ser cambiados. Desde o princípio, do capítulo 1, ha hablado aí de Juan Bautista, 12, 13, ao 4º capítulo, Jesus começou a ensinar aí em Nazaré, a sua cidade onde vivia, e ha hablado aí, e ha predicado, pero quem ha rechazado eles? La religião. Quem ha expulsado ele? La religião. Quando vemos aí o capítulo 5, lo mismo, ha hecho curas, ha hecho sanidade, ha hecho um montão de coisas. Pero quem ha questionado tudo que Cristo ha hecho? Los religiosos, los saduceos, los fariseus, los del templo. Todos ellos sobre Jesús, sempre intentando
deshacer aquilo que Cristo estava fazendo. Em el capítulo 6, o que nós vimos aí e escutamos sobre o Sermão de la Montanha, que nós ponemos esse título, mas na realidade não existe. É a carta de Teófilo, de Lucas para Teófilo. O que é a narrativa que Lucas ha postado a Teófilo, para que ele aprenda como funciona o reino, com as temáticas acerca uma da outra, para ensinar a Teófilo como funciona o reino. Nós escutamos coisas maravilhosas em capítulo 6. Só em capítulo 6 quedamos aí quase 2 meses. Quase 2 meses. E o que quero dizer é o que os religiosos estavam fazendo quando Jesus predicava. Sempre rechazando o que Cristo estava fazendo. Se haciam a sanidade no sábado, criticava. Se não hacía ayuno, criticava. Haciendo ou não haciendo, os religiosos estão sempre aí a criticar. Sempre a apontar o dedo. ¿Por que não hace? ¿Por que hace? ¿Por que isso? ¿Por que aquilo? E Lucas nos está ensinando aqui algo muito forte em esse capítulo 7. Vamos ler apenas 10 versículos. Capítulo 7, del 1 ao 10. Solo isto, hoje. Pero há uma riqueza tão grande desta palavra para nós, um ensinamento tão profundo. O porquê eu he hecho todo este contexto antes de começar a ler, para que nós hagamos a ideia de que estamos em um processo de aprendizagem e de conhecimento, porque há montão de teófilos em nosso meio. Há montão de pessoas que nos vão escutar aí, que são teófilos, que querem conhecer a Cristo, querem conhecer o reino de Cristo, querem viver esse reino. Nós hacemos montão de ideia do que é o reino. Se eu pergunto a qualquer, o que é o reino de Cristo? Como funciona o reino de Cristo? Muitas pessoas não vão saber o que é. E pessoas que já têm aí anos de caminhada com Cristo. Pessoas que se dizem cristianos desde berço, que han nascido em uma igreja. Se eu pergunto, o que é o reino? Vai me dizer montão de coisas, pero que na realidade não é o reino. O reino é sencillo. Quando buscamos primeiro o reino de Deus e sua justiça, as outras coisas nos são añadidas. Pero, o que é o reino? Vamos a ler Lucas capítulo 7, a partir do verso 1. Deixa eu poner aqui minhas gafas corretas para ler corretamente. Lucas capítulo 7, del 1 a 10. Quando terminou de falar ao povo, por isso que he hecho toda essa introdução do que hemos escuchado, hemos hablado, hemos compartido aqui tudo que Lucas já tinha dito, e empieza o capítulo 7 assim. Quando terminou de falar ao povo, Jesus entrou onde? Em Cafarnaum. Havia de um centurião, cujo siervo, a quem ele estimava muito, estava enfermo, a ponto de morir. Como oyó hablar de Jesus, el centurião mandou a uns líderes religiosos de los judíos a pedir-lhe que fuera a sanar a seu siervo. Quando chegaram ante Jesus, rogaram com insistência: este homem merece que lhe concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nação que nos ha construído uma sinagoga. Assim que Jesus foi com eles. Não estava lejos de la casa quando o centurião mandou uns amigos a dizer-lhe: Senhor, não te tomes tanta moléstia, pois não mereço que entres bajo mi techo.
Por isso, nem sequer me atrevi a apresentar-me ante ti, pero com uma palavra que digas, quedará sano mi siervo. Porque eu mesmo sou homem sujeito a ordens superiores, e además tenho soldados bajo minha autoridade. Le digo a uno ve, e vá, e al outro ven, e viene. Le digo a mi siervo, haz esto, e lo hace. Ao oírlo, Jesus se assombrou de él, e, volviendo-se à multitud que lo seguia, comentou: les digo que nem sequer em Israel he encontrado uma fé tão grande. E ao regressar à casa, os enviados encontraram sano ao servo. Irmãos, repararam aqui que hora nenhuma Jesus ha hecho uma oração? Han reparado aqui que Lucas não se importou de dizer que o servo ha sido sanado. Solo em el versículo 10, que al regressar à casa, os enviados encontraram sano ao servo. Cristo não foi à casa dele para saber se estava sanado ou não. Cristo não enviou a seus discípulos para saber se estava sanado ou não. Pero quando os que foram ante Cristo, delante de Cristo, para falar com Ele, volveram a casa, perceberam que o siervo estava sanado. Um versículo para dizer, e nenhum versículo da oração de Cristo. Nós temos a costumbre de que Deus apenas manifiesta através da oração, do ayuno, do poder, da magnificência, daquilo que hacemos. Pero lo mais poderoso é que Cristo apenas dijo, nem em Israel he encontrado uma fé tão grande. Que é fé? Fé é certeza de coisas que se esperam e de convicção de que não se vê. Sim ou não? Sim ou não? Pero que poder de Deus é este que Cristo só disse, não he encontrado nenhuma fé tão grande como essa. Ha girado a espalda, se ha marchado e os chicos se foram a casa e já estava sanado. Por quê? Porque em los versículos anteriores, nós vemos aqui que quem são os judeus que foram ante Jesus? Quem eram essas pessoas? Era o presbitério da sinagoga, onde este centurião vivia. Han dado bom testemunho desse centurião. Esse centurião era uma pessoa que amava e adorava a Deus, que entendeu, mira que forte, entendeu que ele, aunque era toda a autoridade, todo o poder sobre todos os judeus que estavam aí naquele sítio, aunque entendera isso, se submeteu a um judeu de Galileia. Sabia quem era Cristo. A fé é ter a certeza de quem eres delante de Cristo. A fé é saber o que hacemos e como somos quando dizemos que somos cristianos. A fé é sencilla. E este, em realidade, é o verdadeiro reino de Cristo. Aonde eu queria ir, aonde eu desearia estar, em uma sinagoga ou em la casa del centurião como este? Assentado à mesa de um romano que subjuga mi pueblo. Aonde crê que eu estaria sentado?
Porque o reino se manifesta não é em um templo, não é em uma sinagoga, não é na casa do centurião romano, não é na casa de Zaqueu, o publicano. O reino se manifesta aonde tem a manifestação de reconhecimento de quem é Jesus Cristo. Quando nós temos entendimento de quem é Cristo em nós aprendemos a nos submeter às vontades dele e começamos a ser o que ele nos disse para ser. Eu creio que esse centurião romano era muito rechaçado por lo que hizo e por que hacía e por lo que hacía. ¿Sabe por quê? Porque um romano tinha que subjugar a nação na qual ele estava instalado. E um centurião romano, ele tinha em seu poder 100 soldados. Por isso que é centurião. E esse soldado estava baixo de sua guarda, baixo sua autoridade. E ele mandava a fazer o que tinha que fazer. E o mais interessante de tudo, ele não foi buscar a Jesus por seu filho, por sua hija, por sua mulher, por sua suegra, por seu suegro ou por seus padres. Ele foi buscar a Cristo por seu amigo, seu siervo. Porque naquela época um siervo não passava de um objeto. Era como os caballos que ganhamos. Miramos a dentadura, se tem um puerto bueno, ponemos aí a tirar as carruagens. Os siervos apenas eram mercancias, pero de esse centurião não, porque o reino de Deus estava manifestado em aquele lugar. Ali tinha um rei que governava aquele sítio, que não era o centurião. Tanto que ele ha construído uma sinagoga para os judeus. Ele creia que, haciendo isto, Deus o receberia em sua fé, em sua crença. Pero quando ha escuchado de Jesus, ele disse: vale, agora sim, agora o reino se vai manifestar em minha vida. Porque um centurião romano dizer: mira, eu não sou digno que entre em minha casa, porque eu sei quem eu sou um pecador, eu sou malvado, eu sou inescrupuloso, eu sou lo pior, e só o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei, só o Senhor tem autoridade, eu não tenho. Perdona-me, Senhor, eu não sou digno que entre em minha casa. Pero o mais interessante, que os religiosos não deixavam que Cristo entrasse em suas sinagogas, porque eles creiam que eram maiores que Cristo. Por a arrogância e a prepotência que tinham, porque Cristo, quando predicava, destroçava a religião deles. Comia com pecadores, para a manifestação do reino. Sanava em el sábado, para a manifestação do reino. Acabava com a religião, com os dogmas, com as imposições. Ha ensinado que a contribuição que tem que dar é por amor, não por juízo, não por barganha. O comércio do templo se acabou, porque eu não poderia mais estar manifestando o reino de Deus e tendo um comércio de mim, para mim, porque hoje eu vou amar a um e aborrecer a outro, hoje eu vou aborrecer a um e amar a outro. A quem vou manifestar? O reino de Cristo ou o reino de meu umbigo?
el reino de mi bolsillo. Hermanos, esse centurião, ele era uma pessoa que a autoridade máxima daquela cidade, de Cafarnaum, estava sobre ele. Era como se fosse o governador do pueblo. Ele tinha toda a autoridade. Ele poderia mandar decapitar a Jesus. Ele poderia também mandar chamar os melhores médicos para sanar a seu servo. Pero ele reconheceu que em Cristo tinha o poder de Deus. Ele reconheceu que Cristo era o Hijo de Deus manifestado. Porque a história de los profetas dizia isto, que estava a ponto de chegar o Messias. E ele entendeu que Cristo era o Messias. Que Cristo era aquele que manifestaria o poder de Deus, o reino de Deus, a glória de Deus, a vida de Deus. E aí lhe pergunto, o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a manifestação aonde Cristo tem o governo. Se eu estou aqui em minha casa e Cristo governa minha vida, o reino de Deus se manifesta aqui. Se estou em meu trabalho e Cristo manifesta em minha vida seu reino, em meu trabalho é igual. O reino de Deus está ali. Em la escola, em la faculdade, aonde vou, o Cristo manifesta e tem o governo de minha vida, o reino de Deus se manifesta aí. Pero nosotros creemos que a fé é uma atitude que tenho para recaldar algo para que Deus me bendiga. Igual, eu estou aqui, eu tenho fé e começo a torcer. Já, como se diz, torcer para um time? Um aficionado está aí, desesperado, para que seu time está ganhando, e vai torcendo, vai, e Deus está aí com a reglita, vai, mais pouquinho, ai Deus, eu necessito ir ao banho, vai ao banho, e volve, e sigue. Sabe quando vai fazer o teste do bafômetro e vai, sigue, o cara está ali soprando, e o polícia sigue, é o mesmo, e pensamos que Deus é igual com nossa fé. E vamos faltar pouquinho a partir do ayuno. Ha comido, tinha que estar de ayuno, tio. Por conta disso, sua fé. Empeça outra vez, vai. E aí, vai até que... já está. Bom, pronto, já está. Já resolucionou, minha fé agora, nesse tema, já está resolucionado. Outra vez eu ia dizer, a fé não é o que hace, é quem eres. La fé habla del reino de Deus governando em nós. La fé crê em Cristo manifestado em nós. Isso é fé. Se nós cremos que Cristo é manifestado em nós, que Cristo tem o governo de nós, o reino de Deus é manifestado em nós, não preocupo com outras coisas. A manifestação de Deus vai fluir. Ah, Ederson, então se agora não necessito aí crer em nada mais. Se tu não queira, não crê, não necessita crer. Crê em Cristo manifestado. Cristo governa a sua vida. Vives o reino de Deus. Ponto, já está. Se hace essas coisas, se és governado por Cristo, Cristo te vai direcionar para andar em el caminho de fé. El caminho de fé qual é? Hacer a vontade de mi Padre. El caminho de fé é viver em el reino.
Fé é certeza de las coisas que se esperam, hechos e convicção de que não se veem. Sim ou não? O que nós outros esperamos? Ser governados por Cristo. Vivir no reino de Cristo. Sim ou não? Sim ou não? Certeza das coisas que se esperam, hechos e convicção de que não se vê. Nós outros vemos o reino, pero nós outros sabemos quando manifestamos o reino. Por isso que certezas das coisas que não se veem, pero hecho e convicção. Sim ou não? E isso é o que? Fé. Viver o reino, fazer a vontade de Deus. Certeza das coisas que se esperam, hecho e convicção de que não se vê. Isso é fé. Sim ou não? E o reino de Deus é a manifestação da fé. Sencillo, não? Pero lo mais forte de tudo é que Lucas está escrevendo a seu excelentíssimo Teófilo 10 versículos que nós separamos, que não era versículo, um tema de 10 versículos, pero nada do tema de servo sanado ou não. O único é a regressar a casa, os enviados encontrar o sano o servo. A preocupação não é em la sanidade de Deus. Não é que Deus pode sanar de aqui, nós outros levantamos a mão e oramos e... É a manifestação do reino. Aonde estou, aonde vou e de quem sou. Habla de identidade. Quem eu sou vai manifestar o reino de Deus. Quem eu sou vai manifestar a fé em el Cristo Jesus para a manifestação de seu reino. Sencillo, não? Por isso estamos falando del más de lo mismo que hablamos durante esses 20 prédicas que hemos compartido. Sempre lo mismo. Estamos falando de lo mismo. Quem nós somos? O reino de Deus só lo manifiesta em aqueles que creem em Cristo manifestado em nós outros. Queremos manifestar el Cristo? Queremos viver em reino? Podemos reinar em Cristo aqui? Sim ou não? Sim. Pero temos que submetermos à vontade do Rei, não a nossa. Por isso que essa palavra é muito confrontativa para aqueles que buscam palavras para massagear o ego del coração por internet. Por isso me encanta compartilhar a palavra em segmento, em série. Porque eu não posso saltar esses temas. Porque são temas que não me gostaria falar. Por quê? Me vai destroçar por dentro. Mas eu quero manifestar o reino de Deus. Eu tenho que ser transformado. E uma transformação só manifesta quando primeiramente destroça nós outros, para que nós outros seamos transformados tal qual Ele é, tal qual sua vontade, tal qual o querer de Ele. Assim, vamos fazer a vontade de Deus. Assim, vamos viver o reino de Deus. É isso que Lucas está ensinando aqui para nós outros. É isso que Lucas está compartilhando para nós outros. E é tão atual essa palavra que Lucas estava
ha escrito essa carta para seu excelentíssimo amigo Teófilo é tão atual, porque eu leio isto e vejo um montão aqui, querendo ser transformado. Um montão de Teófilos querendo saber mais desse rei e desse reino. Conhecer mais do rei e do reino que tanto han hablado por aí. Porque desejamos ser transformados. Desejamos hacer a vontade de Deus. Desejamos que Deus manifieste sobre nós a vida de Ele. Eu não vou delongar muito. Pero lo que pido é que nós, em el nombre de Jesus, vengamos a ser transformados pela renovação de nossa mentalidade. Quando nós temos esse entendimento de não buscar palavras em internet apenas para massagear nosso ego, pero que busquemos palavras em internet para ser transformados, palavras que confrontam nosso coração, aí sim, começaremos a caminhar em el caminho do reino. Porque escutar a palavra que complace nosso pecado, há um montão. E sem excusa, irmãos, é o que mais temos aí, é o que mais buscamos. Por isso que encarecidamente lhe pido, vê em Instagram, busca em Facebook, busca-nos aí em YouTube, desde o princípio, vá lá no excelentíssimo Teófilo 1 e empeça a escutar. Porque há um porquê de estarmos aqui hoje falando desse tema. E esse tema é todo confrontativo a nós. Pero muitos de nós apenas miramos esse texto e decimos, mira, Deus pode sanar de lejos, eu não necessito ir à comunidade para ser sanado por Deus. Não, não necessita mesmo. Pero ojo, tu tienes que viver o reino para ser sanado. Tu tienes que ser como el centurión. Tener um coração amoroso, bondadoso, transformado, reconhecendo que Cristo, ele não tem dignidade de receber a Cristo em sua casa. E de rodilhas, implorar, Senhor, eu não sou digno que entre em minha casa, nem que me apresente delante de ti. Por isso que é implorado a los ancianos dessa comunidade para chegar-te a ti, porque eu não tinha cara, eu sei que eu sou todo podrido. Quem sou eu para acercar-me a ti? Assim como aquela mulher que padecia de fluxo de sangue, se tão somente eu tocar a la orla del manto del Senhor, serei sanada. Porque reconhecia sua debilidade, reconhecia quem era, sabia do que estava passando em sua vida, porque já há 12 anos, com menstruação, com regla, há 12 anos esvairando-se vida, esvairando-se de la sangre, 12 anos, pero ella ha tocado la manta. Pero com el centurión, ele não se encontrou dignidade em seu coração de apresentar-se delante de Cristo. E aún mais, antes que Cristo a chegar a sua casa, ha enviado seus amigos a dizer, Senhor, por favor, não entre em minha casa. Minha casa não é digna de receber-te. Porque tu tens mais autoridade que eu.
Eu sei o que é a autoridade. Por isso, diga apenas para meu servo ser sanado. E nem isso Cristo ha dito. Pelo menos Lucas não relata isto. Lucas não preocupou de relatar a oração de Cristo. Seja sanado, servo del centurión. Eu envio mi poder a donde está. Cristo apenas disse: nem sequer em Israel é encontrado uma fé tão grande. Israel era o pueblo de la religión. Israel era o pueblo de Deus. Israel era o pueblo consagrado a Deus, que esperava a manifestação de Deus, e quando Deus ha manifestado, han rechazado a Deus por conta de la religión, por conta de la religión que gobernava o pueblo, com ofrendas, tinha sua moneda, tinha seu dinheiro, tinha seu governo. Eu controlo aqui, então se Deus, quédate aí, porque aqui governamos nós outros. Por isso creio que é quedado 400 anos em silêncio, até que se manifestara o poder de Deus e de Cristo. Quando começou a manifestar o reino de Deus em esse povo, que escuchava de Jesus por los profetas, a qual os religiosos dominavam o povo, aqueles que tinham acesso a la palavra, a revelação, entenderam que o reino de Deus tinha que manifestar-se. E posicionaram-se como esse centurião. Senhor, não sou digno que vá à minha casa. Apenas deu na ordem. Eu não sou nem digno de estar delante de ti. Eu he enviado primeiro os sacerdotes, depois mis amigos. Não necessita que venha a minha casa, porque minha casa é casa podrida. Eu sou um centurião, eu sou pecador, eu não sou digno de tua presença, Senhor. Tu eres magnânimo. Eu sou tu Quírios, tu escravo. Para um centurião romano dizer isso para um judeu nazareno, é que ele reconhecia que em realidade ele era Cristo. Ele era Deus. E se submeteu a viver em esse reino. Fuerte, não? Com isso, lo dejo agora. Com essa palavra de Lucas, para su excelentíssimo Teófilo, los dejo. Padre, em nome de Jesus, que nós vengamos a ter entendimento, Padre, que somos todos teófilos. Necessitamos ser transformados, necessitamos ser cambiados, necessitamos de tu palavra, necessitamos de viver o reino do Senhor. Que Cristo Jesus venga a transformar-nos de dentro hacia afuera. Que vengamos a ser a todos os dias confrontados com tu palavra, para sermos transformados e a sermos melhores em ti, e a sermos mais entendidos de quem nós outros somos em el Senhor. Que tu reino seja manifestado através de nós outros, por nós outros e aonde formos, para que a vida de Cristo fluya em el trabalho, em la escuela, em supermercado, seja donde seja,
pero que o Senhor fluya em nós. Em nome de Jesus, como comunidade oramos, que venhamos a manifestar-nos, ó Pai, em Cristo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesucristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. E essa comunidade diz: Amém. Amém. Estamos terminados em nome de Jesus.